A estátua de Zeus do Olimpo é uma enorme figura sentada do antigo deus grego Zeus. A altura da estátua era de 13 metros, e seu criador foi o escultor grego Fídias. Foi criado em 435 em uma cela especial perto do majestoso templo de Zeus, na cidade grega de Olímpia, 150 quilômetros de Atenas. A escultura, com base em madeira e revestida com placas de marfim e ouro, representava o deus Zeus sentado num trono de cedro decorado com ébano, marfim, ouro e pedras preciosas. A estátua de Zeus, uma das 7 maravilhas da antiguidade, foi completamente destruída no século V DC. Sua existência e aparência são conhecidas apenas por descrições de escritores gregos antigos e imagens em moedas. A singularidade da estátua desaparecida era que era a única maravilha do mundo localizada no território da Europa continental. Zeus estava diretamente ligado à cidade de Olímpia. Foi em Olímpia que o futuro trovão derrotou seu próprio pai, Cronos. Em homenagem a este evento, os habitantes de Olímpia decidiram organizar os Jogos Olímpicos a cada 4 anos, e 3 séculos depois, para criar um templo e uma escultura que perpetuasse a façanha de Zeus. A ideia de criar uma estátua de Zeus pertence às autoridades da Hélade. Na segunda metade do século V AC, os organizadores dos Jogos Olímpicos decidiram acrescentar uma estátua ao recém-erguido templo de Zeus, que foi construído com dinheiro recebido de doações. Num esforço para superar os seus rivais de Atenas, os atletas olímpicos convidaram o reconhecido escultor Fídias, que poderia criar uma obra-prima que ofuscasse todos os marcos gregos existentes, altura em que Fídias já tinha criado 2 estátuas notáveis, Atena Partenos e Atena Promachos. E também ficou famoso como o criador do plano de reconstrução da capital da Grécia. O trabalho foi realizado escondido de olhares indiscretos. Fídias foi auxiliado por seu irmão Panon e seu discípulo Cóloto. A escultura de Zeus era crisoelefantina, termo usado para descrever esculturas em moldura de madeira decorada com placas de marfim e ouro. Na escultura, o deus do trovão aparecia nu da cintura para cima, sua cabeça era coroada por uma coroa esculpida de ramos de oliveira e suas pernas eram cobertas por uma capa dourada de vidro, na qual estavam gravadas imagens de animais e plantas, lírios. Na mão direita, Zeus segurava uma pequena estátua de Nike, a deusa grega da vitória. Na mão direita do trovão havia um cetro feito de placas de metal, sobre o qual estava uma águia. O trono foi decorado com figuras pintadas e imagens forjadas, e também decorado com ouro, pedras preciosas, ébano e marfim. Os pés da estátua de Zeus com sandálias douradas estavam no banco. O banco era sustentado por 2 leões em relevo. O pedestal sobre o qual ficava a estátua tinha dimensões enormes, 9,5 x 6,5 metros. Ébano, pedras preciosas e ouro foram usados para criá-lo e decorá-lo. A enorme estátua era constantemente regada com azeite. Isso foi feito para proteger os elementos de marfim de danos, pois a umidade afeta negativamente as características do material, e para preservar a aparência original da estátua. Para evitar que o óleo se espalhasse, o chão em frente à estátua foi pavimentado com azulejos pretos decorados com bordas de mármore. O reservatório não só impediu a propagação do petróleo, mas também serviu como espelho d'água, fazendo com que a estátua parecesse ainda mais maciça. O tamanho da estátua surpreendeu a todos que a viram. Praticamente não havia mais nada dentro do templo, exceto a estátua. Graças ao discreto design interior do templo, a estátua ricamente decorada parecia ainda mais impressionante. O autor da estátua de Zeus, Fídias, selecionou cuidadosamente materiais e temas para o desenho de toda a composição escultórica.
Aos olhos dos visitantes, a estátua era coberta por uma incrível cortina de lã, pintada com púrpura fenícia. É interessante que a cortina não subiu nem se afastou, como era costume, mas caiu em cordas, revelando a figura de Zeus à vista dos visitantes de cima a baixo. A inauguração da estátua de Zeus olímpico foi o acontecimento mais grandioso da época. Tanto pessoas famosas e respeitadas quanto pessoas comuns vieram ver a estátua do trovão, para quem a descoberta se tornou um dos acontecimentos mais felizes de suas vidas. Em 170 c, a estátua foi seriamente danificada devido a um terremoto, mas foi restaurada e restaurada. Algumas das partes de ouro da estátua foram roubadas em diferentes momentos. Segundo informações históricas, a estátua de Zeus em Olímpia poderia ter sido destruída já no século I DC por ordem do imperador romano Calígula. Ele ordenou que todas as estátuas famosas e notáveis fossem trazidas da Grécia, decapitadas e uma imagem de sua própria cabeça instalada em seus ombros. Mas a ordem nunca foi cumprida, as tentativas de transportar a estátua foram em vão. Segundo a lenda, o fracasso dos transportadores foi acompanhado de gargalhadas vindas de dentro da estátua. Pouco depois desta tentativa, Calígula foi morto. Em 391 DC, o imperador romano Flávio Teodósio proibiu a participação em quaisquer ritos religiosos pagãos e ordenou o fechamento de todos os templos pagãos. Os gregos se converteram ao cristianismo. O templo de Zeus em Olímpia caiu em desuso. As circunstâncias da destruição da estátua em si não são conhecidas ao certo. Presumivelmente, a estátua foi destruída no século V DC. Segundo algumas informações, a destruição ocorreu em 425, a estátua queimou junto com o templo. Segundo outros, foi transportado para Constantinopla pelo colecionador Laus, onde foi destruído durante um incêndio no Palácio de Lovês em 475. O primeiro trabalho arqueológico na cidade de Olímpia foi realizado por cientistas franceses em 1829. Os arqueólogos determinaram a localização do Templo de Zeus e encontraram fragmentos de esculturas que representavam as façanhas de Hércules. Esses fragmentos foram enviados para a França e até hoje estão expostos no Louvre. A próxima expedição chegou da Alemanha em 1875, um grupo de arqueólogos trabalhou apenas no verão durante 5 anos. Durante este tempo, os arqueólogos conseguiram mapear a maioria dos edifícios de Olímpia, bem como descobrir fragmentos adicionais do templo e alguns elementos da piscina ao pé da estátua, que continha azeite. Hoje, no local do Templo de Zeus, existe um museu arqueológico em funcionamento, que contém peças raras do templo que caiu no esquecimento, elementos de mosaico, partes de esculturas de outros deuses, figuras dos frontões do templo. O museu também contém uma pintura representando uma estátua de Zeus. A época aproximada de criação da estátua, terceiro quartel do século V AC, foi confirmada por um achado arqueológico, a descoberta da oficina do escultor Fídias de 1954 a 1958. No local onde supostamente foi erguida a estátua de Zeus, os arqueólogos encontraram ferramentas de trabalho de ouro e marfim, fragmentos de marfim, pedras preciosas e moldes de fundição de terracota. A maior parte dos moldes serviu para criar placas de vidro e formar e decorar a capa da estátua, que depois foi dourada. Os formulários foram numerados, os números presumivelmente indicando a localização de cada placa específica. No sítio arqueológico também foi encontrada uma tigela com a inscrição "Eu pertenço a Fídias".